Direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar na fisiologia do sistema cardiovascular, focando especificamente na função miocárdica e na hemodinâmica. Estamos falando de um motor biológico incansável, que se adapta segundo a segundo para manter tudo no mais perfeito equilíbrio. Vamos entender exatamente como a engenharia dessa máquina dita as regras do jogo e da nossa saúde. O nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar pela organização geral do sistema cardiovascular, mergulhar na função do miocárdio, entender as fases mecânicas do ciclo cardíaco, calcular o débito e o retorno venoso e fechar com a hemodinâmica e a regulação sistêmica. Então, começando pelo começo. Parte 1. A organização do sistema cardiovascular, o nosso motor central. É fascinante observar o design dessa estrutura. O coração funciona na prática como duas bombas trabalhando em uma sincronia absoluta. O lado direito faz o trabalho de enviar aquele sangue desoxigenado para o pulmão, na famosa pequena circulação. Enquanto isso, o lado esquerdo, que é visivelmente mais robusto e musculoso, é quem tem a missão pesada, de impulsionar o sangue novinho em folha, cheio de oxigênio, para toda a circulação sistêmica. E essa divisão de tarefas muda tudo na arquitetura dos vasos. A circulação sistêmica opera sob alta pressão, então precisa de paredes arteriais bem mais espessas. É só pensar nas artérias das pernas, por exemplo, que lidam com uma coluna de sangue e muita força da gravidade. Já o circuito pulmonar é o oposto. Ele trabalha em baixa pressão, o que é simplesmente perfeito para não encharcar os pulmões e permitir aquela troca gasosa fina e extremamente delicada. Vamos para a parte 2, função miocárdica, a faísca celular que faz tudo isso pulsar. O músculo cardíaco saudável é uma verdadeira obra de arte microscópica. Ele é organizado como uma rede perfeitamente conectada, compartilhando estímulos elétricos instantaneamente. E com as mitocôndrias ocupando quase metade do volume das células, a energia ali é praticamente inesgotável. Agora, depois de um infarto, a história muda drasticamente. Onde tinha músculo contrátil, os fibroblastos depositam colágeno. O resultado é uma cicatriz rígida. O motor, literalmente, perde potência. E como esse tecido saudável contrai de fato? Acontece pelo acoplamento excitação-contração. Diferente dos músculos dos braços e pernas, o coração depende muito do cálcio que vem de fora da célula. Essa primeira entrada de cálcio age como um gatilho rápido, liberando uma verdadeira avalanche de cálcio das reservas internas da própria célula. Essa tempestade iônica que faz as fibras deslizarem e o coração bater. Mas tem um detalhe incrível aqui. Relaxar dá trabalho. A diástole, a fase de relaxamento, gasta muita energia celular. Para o coração poder relaxar, aquele cálcio todo tem que sumir do citoplasma num piscar de olhos. Cerca de 70% é sugado de volta para as reservas por uma bomba que queima muita energia, a famosa cerca 2. O resto é jogado para fora por um trocador, o NCX. Se esse sistema falha e o cálcio sobra, o músculo fica tenso. E um coração que não relaxa não consegue se encher de sangue para o próximo batimento. Avançando para a parte 3, fases do ciclo cardíaco, a nossa bomba mecânica em ação. O ciclo inteiro é uma coreografia impecável. Temos a sístole, que é aquela ejeção explosiva e cheia de pressão, e temos a diástole, que muita gente acha que é só um momento de descanso, mas está longe de ser. A diástole depende demais da complacência, da flexibilidade natural do ventrículo. Se a câmara estiver rígida, o enchimento rápido é muito prejudicado. Pensa em tentar encher uma bexiga de borracha velha e ressecada. Exige muito mais esforço, certo? Vamos para a parte 4, débito cardíaco e retorno venoso. Como a gente mede e entende esse fluxo sistêmico? Aqui tudo se resume a equilíbrio. O débito cardíaco é basicamente a matemática do fluxo, a frequência dos batimentos multiplicada pelo volume de sangue injetado a cada vez. O pulo do gato em um sistema fechado é que o que sai tem que ser igual ao que entra. O débito precisa bater milimetricamente com o sangue que retorna pelas veias. É essa sincronia que garante que cada tecido do corpo receba a cota exata de oxigênio a cada segundo. E o volume de sangue ejetado em cada batida, o volume sistólico, é controlado de perto por 3 fatores centrais: a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. Esses 3 elementos estão o tempo todo negociando entre si para atender o que o corpo está pedindo no momento, de forma eficiente e sem fundir o motor. Para ficar claro, pensa na pré-carga como o momento de dar corda no sistema. É o quanto o músculo estica antes de contrair de fato. Se a gente começa a andar rápido, a própria contração dos músculos das pernas espreme as veias e manda um volume extra de sangue de volta para o coração. Esse sangue a mais estica as fibras cardíacas e a resposta natural do coração é gerar uma contração com muito mais força logo em seguida.
É um mecanismo de adaptação fantástico. Para ter uma ideia visual, imagina um treino pesado. O débito cardíaco vai lá no teto, mas quem puxa essa subida monumental é a frequência cardíaca. Os batimentos aceleram demais. O volume ejetado até sobe bem no começo, mas logo atinge um platô e depois estabiliza. O motivo é simples, física. Com o coração batendo tão rápido, sobra cada vez menos tempo para o ventrículo dar conta de se encher de sangue durante a diástole. Faz todo sentido, não é? E, finalmente, parte 5. Hemodinâmica e regulação sistêmica. Se tem um grande vilão na nossa engenharia cardiovascular, é o aumento drástico da pós-carga. A pós-carga é a resistência que o coração enfrenta para conseguir ejetar o sangue. Imagina um cenário de hipertensão grave, crônica ou artérias bloqueadas por placas de gordura. O coração tem que fazer uma força absurda só para conseguir abrir a válvula. O débito cai, o miocárdio sofre um estresse gigante, pede muito mais oxigênio e o risco de lesões dispara. Mas no dia a dia normal, quem mantém a orquestra toda afinada é o sistema nervoso autônomo, agindo como nosso pedal de acelerador e freio. Sensores espalhados nos vasos, os baroreceptores, leem a pressão o tempo todo. A pressão caiu? O sistema simpático entra em cena usando os receptores beta-1, acelerando e batendo mais forte. Subiu demais? O parasimpático libera acetilcolina nos receptores M2 e acalma o ritmo instantaneamente. É fisiologia pura, operando em tempo real. E aqui fica uma reflexão fundamental para a gente encerrar esta análise. Diante de um sistema tão perfeitamente equilibrado, mas ao mesmo tempo tão sensível, qual é o impacto do estilo de vida moderno? Como é que o combo de sedentarismo e estresse mental crônico altera as regras dessa máquina no longo prazo? Forçar os limites da pré e da pós-carga sem dar trégua costuma ser o primeiro passo rumo a uma falha grave do sistema. Conhecer a fundo como esse motor funciona é, no fim das contas, a principal chave para mantê-lo rodando. Até a próxima!